Olá, estamos de volta aqui com Conversa com a Zé Márcio. Tem hoje comigo aqui o Alex Alexandre Schwartzman, que é economista, foi diretor do Banco Central e hoje está na Pinotti Schwartzman Associados, tá certo? Uma excelente consultoria em São Paulo. Alex, prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente, né? Quer dizer, acho que não é a primeira vez que você vem. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário. Como é que você está vendo aí o cenário para a economia brasileira depois de tudo o que aconteceu no final do ano passado, das dificuldades que o governo está tendo aí para dar alguma credibilidade às suas políticas, tanto fiscal quanto monetária? Como é que você está vendo o processo? Opa, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui de novo. Sim, de fato, já estive. E o fato de voltar é porque é uma sinalização que a gente está gostando, né? Tal da preferência revelada. Eu acho que é um cenário complicado, Zé. Quer dizer, obviamente tem alguns desenvolvimentos que vão tentar vender. Né? Pô, a gente tem um crescimento mais forte do que esperava, né? E aí o mercado de trabalho mais apertado, que a taxa de desemprego aí nas mínimas históricas, geração forte de emprego. Aí, né, tem que ser um reacionário para não achar que isso daí é o melhor dos mundos. Mas o fato é que reacionário eu não acho que isso é o melhor dos mundos. Eu acho que a gente tem um sério problema de sustentabilidade nesse cenário que vem exatamente do ponto que se levantou. A gente tem aí uma inconsistência grave entre política monetária e política fiscal, entre o ritmo de crescimento da economia como a gente vê hoje e a capacidade de manter a inflação sob controle. E acho que na raiz disso tudo tem um comportamento das contas públicas que me parece absolutamente incompatível com a manutenção de uma dívida pública razoavelmente estável, nem para não dizer decrescente, né? Que seria, na atual circunstância, obviamente melhor. O fato é que muito do crescimento que a gente viu ao longo de 2024, ele resulta diretamente de uma política fiscal extraordinariamente expansionista. Estava vendo uma entrevista do secretário executivo do Ministério da Fazenda, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque, enfim, o gasto em 2024, medido como proporção do PIB, é menor do que o 2023, que é uma falsidade extraordinária. De fato, né, teve 95 bilhões que foram gastos no último dia de 2023. Precisa ser, eu escrevi em algum lugar, que precisa ser um fanático pelo ano calendário para achar que todo o efeito daqueles 93 bilhões que foram pagos ali no final de 2023 iriam ter efeito só naquele último dia do ano. Então tem uma política fiscal que foi extraordinariamente expansionista, muito por força do volume de transferências federais a famílias. Então, é Previdência, é BPC, é Bolsa Família, é abono, é seguro-desemprego, que estão ligados, por um lado, à política de aumentar o salário mínimo além da inflação, por outro, de incorporar cada vez mais gente dentro dos programas sociais do governo. Isso aí tem impulsionado o consumo é disparado, o maior responsável pelo crescimento do PIB no ano, que se a gente pegar ali terceiro tri do ano passado contra o quarto tri de 23, o PIB estava crescendo na margem uns 4,5% ao ano, que é forte, com a demanda doméstica crescendo 7%, o consumo crescendo 7,5%. Então, uma história de crescimento basicamente em cima da expansão de gasto, que bate em pelo menos dois limites. Um deles a gente já começou a observar no ano passado. A economia crescendo mais rápido do que a taxa sustentável de crescimento do produto. A gente teve um aperto grande do hiato, para colocar de uma forma mais familiar, uma redução expressiva da taxa de desemprego. Isso daí tem pressionado a inflação. Então, a inflação estourou o limite superior do intervalo de tolerância. Não é só a inflação cheia, a gente olha para métricas alternativas, como os núcleos de inflação, o comportamento da inflação
de serviços, a inflação subjacente de serviços, a inflação de serviços intensivos em trabalho, todas essas métricas contam uma história similar, ou seja, que à medida que a economia foi entrando numa situação de ato positivo de produto, quer dizer, taxa de desemprego abaixo da taxa natural, a inflação acelera e não tem nenhuma perspectiva de retorno tão rápido da inflação à trajetória de metas. Então, temos um problema de inflação. E o segundo problema, ele vem da evolução da relação dívida-PIB. Também a gente faz as contas, vai olhar de onde está vindo o crescimento da relação dívida-PIB. Ela deve ter fechado em 2024 um pouquinho abaixo de 80% do PIB na medida do BC, na medida do FMI está mais para 85%, mas mais do que o nível em si, o que chama a atenção é que a gente saiu de uma relação dívida-PIB de 72% na virada de 22 para 23 e está chegando na casa de 80%, e toda a indicação de que isso vai continuar crescendo. A gente olha para essas duas coisas, desemprego e dívida, claramente há desequilíbrios a serem endereçados. E a reação do governo não poderia ser pior. Quer dizer, quando começa a percepção de que essa trajetória é insustentável, eles primeiro passam um mês e meio debatendo as medidas. Lembrava até os não tão saudosos tempos do Paulo Guedes, em que na próxima quinta-feira, sem falta, a gente vai ter aqui o anúncio das medidas. Foi. Aí quando veio a montanha, pariu um rato. Não, tem aqui o ajuste, vamos reduzir o gasto em 70 bilhões nos próximos 2 anos. Peraí, deixa eu fazer a conta. Aí você faz a conta e você descobre que o pacote mesmo que fosse plenamente implementado não reduziria os gastos em 70 bilhões. O que ele faz é fazer com que os gastos nos próximos 2 anos crescessem menos do que em 70 bilhões do que eles cresceriam na ausência das medidas. Depois de aprovado, é menos do que isso. Então, o que a gente vê é pouco, e a cereja no topo do bolo foi um desconforto tamanho com um pacote pífio, que eles se sentiram na obrigação de, no mesmo anúncio de que eles estariam fazendo um ajuste fiscal, colocar ali meio de paraquedas um negócio de isenção de imposto de renda para os mais pobres, que, nas minhas contas, custaria ali uns 65 bilhões por ano. Então, os caras estão muito, muito perdidos. Esse é um problema, né? Quer dizer, na verdade, eu costumo fazer uma comparação desse negócio desse pacote. Quer dizer, lá em 2003, não sei se você se lembra, a gente que já é velho, a gente já viveu muito esse processo, mas lá no primeiro mandato do Lula, logo que ele assumiu, tá certo? Ele fez uma reforma da Previdência. Ele fez uma reforma da Previdência, tá certo? E uma parte do PT foi contra. Ele conseguiu expulsar os deputados que votaram contra a proposta de reforma da Previdência que ele tinha enviado pelo Congresso. Não negociou nada, completamente diferente do que aconteceu agora, que ele ficou aí um mês e meio, negociando com os ministros que iam ser afetados negativamente, como melhorar um pouco o processo, e deu no que deu, tá certo? Eu acho que esse é um ponto, mostra um pouco a incapacidade de tomar decisão por parte do governo. Acho que esse é um ponto importante, e tem um problema de credibilidade, né? Quer dizer, um dos grandes problemas que eu acho que afetou o comportamento dos preços dos ativos foi exatamente a perda de credibilidade num possível ajuste fiscal. Quer dizer, como é que você vê isso? A nossa avaliação aqui é que uma das razões pelas quais, provavelmente a razão mais importante pela qual o mercado reagiu tão mal ao pacote de modo geral, foi exatamente o fato de que os investidores hoje olham para frente e falam que tem a menor chance de ter um ajuste fiscal decente neste governo. E isso realmente afeta a atitude das pessoas, dos investidores, em relação ao comportamento do mercado. Como é que você está vendo essa questão da perda de credibilidade? Bom, eu achei excelente que você chamou atenção para aquela reforma previdenciária de 2003. É um ponto que várias vezes no passado eu chamei atenção, acho que a gente deve ter uma visão semelhante. Aquela reforma de 2003 foi crucial
para o estabelecimento da credibilidade do primeiro governo Lula. Porque a gente sabe, quer dizer, boa parte da constituinte, do eleitorado do PT é funcionalismo público, né? Gente que era negativamente impactada pela reforma. Claro que acabou sendo menos do que dizia, porque boa parte da reforma foi para ser regulamentada mais tarde, mas até em termos de sinalização, que a gente aprende aquelas coisas em teoria dos jogos, que quando você faz uma coisa, você toma uma atitude que é diretamente contrária aos teus interesses de curto prazo, né, é uma sinalização poderosa sobre a sua firmeza de propósito. Né? Então, o governo Lula, naquele momento, falou, não, gente, eu sou tão sério nessa questão fiscal que não é só que eu estou anunciando que vai ter superávit mais alto, não, eu estou aqui tomando medidas que me machucam, mas que têm esse efeito. A leitura naquele momento, acho que foi o que deu o interruptor para as pessoas, não, é para valer. E aqui não podia ser mais diferente, mas eu acho que tem um pecado original nessa história, Zé. É o seguinte, a economia política desse governo está totalmente trocada. 2003 foi um golpe de mestre, entre outras coisas, que o cara fez toda a maldade no início do governo. Né? E então fez o ajuste fiscal, quer dizer, na época ampliou o ajuste fiscal, tomou essa medida e uma série de outras medidas. Né? Não, Bolsa Família era detestado pelo PT. Eu me lembro de Maria Conceição Tavares chamando o Marcos Lisboa de débil mental, né, por conta do Bolsa Família, as políticas de focalização. Fez tudo ali no começo, assim, com tempo mais do que suficiente para que essas medidas atuassem, tivessem os efeitos que deveriam ter, e você vai para uma briga de reeleição muito mais tranquila. Aqui os caras começaram o governo com uma expansão fiscal absolutamente sem precedentes. E eu não estou falando isso de uma maneira informal, não. Quer dizer, mesmo quando a gente compara, sob certas óticas, o que aconteceu em 2020, que vamos lembrar, ano de pandemia, então o que eu olhei ali no estudo que eu fiz há algum tempo, o aumento dos gastos de 2020 até meados de 2021, quer dizer, esse período todo da pandemia. Se a gente olha para o conjunto dos gastos, eles cresceram um ano e meio depois do início da pandemia, eles tinham crescido menos do que no período de um ano e meio desde o início do governo Lula. Por uma razão simples. A PEC da transição aumentou o teto do gasto em 200 bilhões de reais. É uma coisa... E o gasto aumentou no componente permanente do gasto. Exatamente. Em 2020 e 2021, teve uma baita expansão fiscal, mas que foi muito calcada no auxílio emergencial, que foi grande, mas depois ele sumiu. A gente fez um aumento do gasto obrigatório, do gasto permanente do governo. Então, já começa por aí, quer dizer, fez uma expansão fiscal no início do governo, calcada no gasto permanente. Como é que você volta? Como é que você põe o gênio de volta na garrafa? Ou para usar a frase imortal da presidenta, né, como é que você bota o creme dental dentro do dentifrício, sendo que eles são sinônimos, mas deixa para lá. Não coloca, não tem como, quer dizer, não dá para fazer, e se tivesse, do ponto de vista de economia política, seria um desastre. Você vai fazer um ajuste fiscal com 2 anos para eleição, você está pedindo para perder a eleição. E tinha que ter feito o que todo mundo faz. Aperta o cinto nos 2 primeiros anos, solta o cinto nos outros 2 e corre para o abraço. Né? Então, acho que tem essa percepção exatamente. Os caras não estão dispostos a tomar medidas que ameacem o projeto político-eleitoral de 2026. Aí, crise de credibilidade bate direto no dólar, bate direto no juro, e é isso que a gente viveu no final do ano passado. E os juros, que acho que tem um problema complicado aqui, quer dizer, nós já estamos com uma taxa de juros de 12,25%, em todos os vértices, os títulos estão pagando alguma coisa próxima a 15% ao ano, tá certo? Tem uma promessa de levar a taxa básica para 14,25% até março de 2025. Isso significa que a sustentabilidade deste processo é
bem complicado, né? Quer dizer, uma taxa de juros dessa magnitude, com uma dívida de 80% do PIB, você vai gastar 8, 9, 10% do PIB só com pagamento de juros. Esse processo acaba sendo insustentável. Será que não vamos entrar num esquema de dominância fiscal? Como é que você acha que isso pode acontecer? Eu acho que o risco está cada vez mais próximo. A gente para pensar, quer dizer, a conta do Banco Central, né, quando ele fez ali a decisão de aumentar em 1 ponto, mais a indicação de que viriam 2, né, ele está basicamente, olha, quando a gente coloca lá uma projeção dele, né, ele fez a conta com o juro chegando, se não me engano, na reunião de dezembro, a projeção era para a Selic que ia até 13,75. Então, com Selic de 13,75 entregaria a inflação em 4% no horizonte relevante. Então, ele já está falando, para entregar em 4% a inflação, a gente precisaria de um juro real superior a 9%. Já é uma coisa preocupante, quase 10%. Agora, que ele vai fazer botar o Selic em 15 para entregar a inflação um pouquinho abaixo de 4, mas você está falando de um juro real de 10, 11% para trazer a inflação de volta para a meta. É um negócio que já começa, pode fazer conta, você tem 11% de juro real numa dívida de 80% do PIB, pô, a conta de juro é 8, 9% do PIB. Você pode crescer 3, 4, 5%, um número que você quiser, que, aliás, diga-se de passagem, não é um número que a gente vai atingir, porque é insustentável. Aí você tem que fazer um primário enorme para estabilizar isso, e não vai. Então, você começa a fazer conta que a gente está olhando, assim, não tem nenhuma trajetória de dívida dentro de um cenário realista do que se pode fazer em termos de resultado primário, que não implique uma elevação persistente da dívida, se for para seguir a taxa real de juros nesses patamares. O que acontece? Bom, estava na sua entrevista do Valor, e ali é uma concordância absoluta. Acho que vai chegar um ponto que o Banco Central vai olhar para aquilo e falar, não vai dar, eu vou ter que admitir uma inflação mais alta, vou ter que trabalhar com juros real mais baixos, e eu vou deixar a inflação comer um pedaço da dívida, como, aliás, aconteceu ali em 21 e 22, quer dizer, muito do que a gente viu de queda da dívida, principalmente em 21 e 22, é um pouco diferente, mas muito da queda que observada na relação dívida-PIB no período foi porque a inflação comeu um pedaço enorme da dívida. Nas minhas contas, a inflação comeu 10 pontos percentuais do PIB da dívida em 2021. Não foi um valor trivial, não. Bastante coisa. Acho que não vai chegar a isso tudo, mas em algum momento o Banco Central vai ter que olhar para aquilo e começar a fazer um outro tipo de conta. E nesse aspecto, a transição no Banco Central, quer dizer, a saída do Roberto para a entrada do Galípolo, é o tipo de desenvolvimento que favorece essa hipótese. E eu acho que ajuda, entre outras coisas, a explicar por que as expectativas de inflação, quando a gente olha para horizontes mais longos, focos até 2028, mas pega as implícitas, né? Tudo bem, tem prêmio e tal, mas as implícitas também subiram muito, né? E apontam sistematicamente para inflação superior a 6% ali em intervalos mais longos. Então, a gente olha, tem essa perda de credibilidade do governo, ela acabou contaminando também o Banco Central. É isso aí. Agora, Alex, temos posse do presidente Donald Trump segunda-feira. Como é que você está vendo esse processo? Como é que você acha que isso vai afetar não só a economia brasileira, mas a economia mundial? Quer dizer, afinal de contas, os Estados Unidos é país mais importante do mundo, do ponto de vista econômico. Como é que você acha que isso vai afetar aí, os desempenhos, quer dizer, a economia mundial de modo geral e em especial a economia brasileira? Olha, em grandes linhas, eu acho que as políticas defendidas pelo Trump implicam juro mais alto nos Estados Unidos
e, consequentemente, dólar mais forte. Sem entrar na questão geopolítica, da qual eu falo um pouco mais à frente, é outra coisa que me preocupa bastante. Mas quais são ali, acho que, os pontos centrais da política econômica do Trump? Tem a questão das tarifas, né, e provavelmente um outro round de expansão fiscal via corte de impostos. Parte é a prorrogação dos cortes que iriam acabar, cortes que ele estabeleceu lá em 17, que estavam marcados para se extinguir agora em 25, provavelmente serão prorrogados, e algumas outras medidas. Então, começando pela tarifa. Obviamente, a gente não sabe quanto que de fato vai ser implementado, quanto que é um instrumento de negociação, quanto ele parece acreditar. Eu diria que do lado das tarifas, acho que tem um tanto de negociação, mas acho que concretamente elas vão subir. E elas subindo significa, né, um impacto sobre os preços dos produtos importados nos Estados Unidos e também, obviamente, dos produtos que são concorrentes. Né? Então, tem um colchão para os produtores domésticos norte-americanos subirem preço, né, sem receio da concorrência internacional. Então, eu acho que teria um choque inflacionário no primeiro momento. Não necessariamente esse choque, que isso é uma coisa que acontece uma única vez. Você vê como é que ele se propaga. Pode ser só uma mudança de preço relativo, mas também pode ser alguma coisa, uma economia que ainda está muito forte, né? Consumo muito firme, mercado de trabalho desafogou um pouco, mas ainda está apertado para padrões históricos. Isso pode levar a uma rodada de reajustes, de efeitos secundários, né, para usar a linguagem do regime de metas com inflação, que acabam propagando esse choque além daquele momento inicial. E aí, o resultado disso seria uma política monetária mais apertada em relação ao que se esperava. A gente já vê isso em algum grau. Quer dizer, se a gente for olhar, por exemplo, o que se imaginava que seria a política monetária em 2025, quando o Fed iniciou o ciclo de desaperto monetário, né, se trabalhava ali com 4 cortes de juros. A gente tem 2 hoje, né, 4 cortes de juros em 2025. A gente tem 2 e não estamos seguros de 2. Talvez um segundo. Não, a coisa está tão... então, isso já se materializou. E tem um segundo efeito, quer dizer, uma segunda perna desse negócio, que é uma expansão fiscal adicional na circunstância que vive hoje a economia americana. Então, estamos aí com uma taxa de desemprego um tiquinho acima de 4, então não é os 3,5 que a gente viu lá em 2023, mas ainda é historicamente um mercado de trabalho apertado. O número de vagas em aberto parou de cair, ele vinha numa trajetória de queda, sinalizando uma pressão menor no mercado de trabalho. Ele parou de cair nos últimos 3, 4 meses, o que sugere uma certa estabilidade. Então, uma dificuldade que hoje já existe no sentido de promover a convergência de inflação para a meta. Aí você, em cima disso, faz uma expansão fiscal que provavelmente se traduz em aumento do consumo, talvez um aperto adicional do mercado de trabalho, aí pode ser a proverbial gota d'água. Então, pode ser que, de repente, não consiga sequer cortar juro em 2025. Eu ainda não trabalho com um cenário que eles subam, mas houve uma mudança visível da perspectiva de política monetária norte-americana, em contraste com a Europa. A fraqueza da economia europeia tem levado muita gente, inclusive o Philip Lane, o economista-chefe do Banco Central Europeu, a levantar a necessidade de continuar só persistir no corte de juros, mas provavelmente um pouco além do que está hoje precificado. Acho que está com 4 cortes, precificar, sabe, eles precisam ser um pouco mais agressivos nisso, que é claramente um cenário de dólar se fortalecendo.
não por acaso, né, dólar-euro mais uma vez próximos à paridade, né? Então esse movimento de fortalecimento do dólar é relevante aqui também, né? E a questão geopolítica já está muito fora da minha competência, mas é claramente um tipo de coisa que deveria tirar o sono de todo mundo, porque há desafios consideráveis nessa história e se essas coisas se materializarem, acho que acaba ficando um mundo em que a globalização se retrai adicionalmente, né, e a retração da globalização implica menor crescimento de produtividade global, menos comércio, né, enfim, o que significa, em última análise, menos crescimento. Não necessariamente inflação maior, porque a política monetária se ajusta, mas é um mundo que é menos favorável do que poderia ser. Não, certamente é menos crescimento. Na verdade, acho que um dos grandes problemas que me preocupa é a questão das retaliações ao aumento de tarifas dos Estados Unidos. Eu acho que o aumento de tarifa nos Estados Unidos é um choque once and for all, teoricamente, tá certo? Mas na hora que você começa as retaliações, e vai ter retaliação, tá certo? Na hora que você aumenta a tarifa para os produtos chineses, a China vai retaliar, você vai ter desvio de comércio, aí você gera um processo que é difícil de prever onde é que vai parar. Tá certo? A minha preocupação, Alex, é com a economia chinesa. A economia chinesa está em desaceleração. Eu acho que é um processo estrutural forte, quer dizer, que você tem diminuição da taxa de crescimento negativa da população, excesso de capital, tá certo? Tudo aquilo tradicional que a gente vê lá em teoria do crescimento, quer dizer, mais ou menos dentro desse processo aí de longo prazo, tá certo? Mas, além disso, você tem mais essa questão dos desvios de comércio e das retaliações que vão acontecer na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e etc. Isso acho que pode desacelerar ainda mais a economia chinesa, o que vai afetar diretamente a economia brasileira. Afinal de contas, a China é o nosso maior parceiro comercial. Você acha que eu estou muito negativo nesse processo? Estamos na mesma página, Zé. Acho que tem isso mesmo. Quer dizer, tem a questão da transição demográfica na China. É um negócio importante. Então, você precisa cada vez mais, que você tem menos o influxo de capital. A gente deveria compensar isso por um aumento maior de produtividade total dos fatores. Os desenvolvimentos a esse respeito não têm sido positivos, em parte pelo problema de misallocation mesmo. Quer dizer, a grande verdade é que eu não sou um especialista em China, então estou basicamente reproduzindo o que os experts estão falando. Mas houve uma retração forte da economia, do funcionamento da economia de mercado sob o Xi Jinping. Né? A gente tem não que exatamente não fosse um paraíso lá aos tempos atrás, mas de maneira geral, acho que o entendimento do governo chinês deixa esse negócio rolar e está tudo bem. Né? Alguns pontos a gente segura, tal, mas de maneira geral deixavam a coisa acontecer. A gente viu que teve um movimento de repressão a uma série de empresas, a Tencent, acho que foi o exemplo mais claro, não foi o único. Então tem uma visão, um retorno, uma espécie de maoísmo, né, em que tem a mão pesada do Estado ali, em alguns anos o que a gente vê. Então é mais anedotal do que a gente consegue sistematizar, mas assim, o crescimento exagerado, por exemplo, do segmento imobiliário foi claramente uma aposta ditada pelo governo central e também pelos governos locais. Então, isso não auxilia a questão de crescimento de produtividade. Pelo contrário, a gente vê uma certa dificuldade. Então, tem esse elemento de desaceleração, vamos dizer, secular da economia chinesa. Quer dizer, o PIB potencial, o ritmo de crescimento do PIB potencial chinês claramente, né, se reduziu aí nos últimos 10, 15 anos, e a gente vai ter que conviver com isso de uma maneira ou de outra. E, além disso, quer dizer, acho que tem uma questão mais de curto prazo, né, então, para evolução de demanda relativamente ao potencial, né, que a gente, de alguma forma, transparece no comportamento da inflação chinesa. A inflação chinesa tem ficado muito perto de zero, é um sinal,
um sinal de, no caso de PPI, né, dos índices de preço ao consumidor, tem sido uma deflação constante. No caso do índice de preço ao consumidor, está ali no zero, levemente negativo. Então, é uma sugestão de que, ao contrário do que a gente tem aqui, eles estão trabalhando em ato de produto grande. E aí eu estava lendo uma matéria agora esses dias no Financial Times, dizendo assim, perspectiva de que China já tenha chegado entre talvez no peak oil, né? Não é exatamente isso, mas é falta de fenômeno mais do que o crescimento baixo de demanda por parte da China, né, tem levado ali uma certa estabilidade nas suas importações, no seu consumo aparente de petróleo. E tal. E petróleo é uma commodity, mas é uma commodity importante não só pelo peso dela, mas porque ela sinaliza o resto também. Se você está chegando, se o problema é mais ligado à demanda, não uma questão de mudança de matriz energética, não é para ficar surpreso se a gente começar a ver uma demanda menor por commodities por parte da China de maneira geral. E a matéria chamava a atenção que metade do crescimento da demanda por petróleo nos últimos 30 anos tinha vindo da China. Eu não vi nenhum número atualizado, mas as magnitudes que a gente fala do aumento marginal de demanda por commodities nos últimos 20, 25 anos, é assim, primordialmente uma história sobre China. A Índia vai, Stepin vai, eu não sei também, mas também não é uma boa notícia para os países exportadores de commodities. E a gente é um grande exportador de commodities, né? E petróleo. E petróleo agora. E soja. Então, petróleo, realmente... soja, minério de ferro, carne. Quer dizer, nós somos e não tem nada de errado em ser um grande exportador de commodities. Pelo contrário, aliás, a gente vê o crescimento de produtividade na agricultura brasileira e na extração mineral no Brasil, quer dizer, são ali os poucos segmentos em que a gente vê crescimento alto e persistente de produtividade, não por acaso, né? Em particular a agricultura. Exatamente. Alex, muito obrigado pela sua presença, realmente muito boa a conversa, tá certo? Não quero tomar mais seu tempo, foi muito bom. Acho que temos um cenário muito parecido, na verdade. As suas preocupações são muito parecidas com as minhas preocupações. Muito obrigado e até uma próxima. Então, lá na frente, vamos falar outra vez. Tá certo, você pode contar comigo, sempre um prazer conversar com você. Um grande abraço, até. Um abraço, até logo.